Oi, gente, lá vamos nós de novo. Agora falando de quê? Ó, para quem está acompanhando o livro-texto, fase do crescimento populacional, transição demográfica, já foi. Agora nós vamos trabalhar com o quê? Distribuição espacial da população brasileira, certo? Ou não? Sim, certo, isso mesmo. Vamos lá. Como a gente pode fazer uma análise de onde há a maior concentração da população brasileira? Quem sabe levanta a mão. Não vale, Chu, abaixa essa mão aí. Então, ó, o primeiro aspecto deve ser levado em conta quando se analisa o fenômeno demográfico, é que o mundo atual é formado por diferentes sociedades com costumes, culturas, tradições, situações, sistemas, organizações e níveis. Pum! Beleza. E nós temos variações de ordem qualitativa e quantitativa. Mas no caso brasileiro, onde estão concentradas as principais cidades brasileiras? Ah, gente, toda cidade é importante quando a gente se ama, não é mesmo? Então tá. Mas você pode perceber, se você pegar um mapa demográfico do Brasil, a grande concentração de população, ela está onde? Para e pensa, criatura! No litoral. Por quê? O nosso processo, ele se deu historicamente pelo litoral, não é mesmo? Aqui nessa hora tão sublime, a gente tem que pensar numa coisa muito interessante para nós. Que coisa interessante é essa? Ah, eu acho que eu estou com a camisa errada. Depois eu ponho outra camisa, tá? Porque agora eu estou em casa, né? Descalço, acabei de tomar banho, cheiroso, fiquei de camisetinha. Depois eu vou pôr outra camisa. A camisa da raça, peraí. Volta aqui, deixa eu ver se eu sei. Ih, peguei a camisa errada. Mas faz de conta. Essa aqui vai me cobrir por enquanto. Só ajeitando aqui o símbolo. Símbolo. Conferiu? Sentiu firmeza? Tremeu aí do outro lado? Ó. Hã? A bandeira. Olha o amor pela camisa, hein? Que isso? Losango. A marca da fera. Vamos lá. Então, pensa o seguinte. Primeiro aspecto é o aspecto histórico. Mas se você for lá nos conceitos básicos da demografia, você não pode esquecer o seguinte, que existem áreas ecúmenas e áreas anecúmenas. Porque, por exemplo, o delta do Nilo surgiu a civilização egípcia? Porque no delta do Nilo nós vimos uma região ecúmena, com solos férteis, com uma economia baseada no Nilo. Aí você vai ver a frase do Heródoto: o Egito é uma dádiva do Nilo, fazendo uma menção honrosa ao Wesley Amin. Vi a aula dele hoje de filosofia pré-socrática, falando de Tales de Mileto. Imagina o Tales de Mileto no Egito e olhando aquela belezura regada pelo rio. Aí o cara ia ter que falar pan udate, ou seja, tudo água. Ah, que é do Tales de Mileto. O cara teve base. Na mudança de estado, a água gera vida e a gente corta a árvore, tem base? E Tales, se você tivesse hoje, você pulava da ponte. Ia estar seco, mas você ia pular. Mas enfim, continuando os trabalhos. Aí você vai lembrar do que é uma área ecúmena? Litorânea, margem de rios. Então, se você parar para observar, as grandes sociedades antigas surgiram na crescente fértil, e na crescente fértil havia o quê? Haviam rios. Vamos citar só alguns. Não vamos abusar da mente do rapaz, não. Primeiro, Nilo. Segundo, Tigre e Eufrates. Terceiro, Ganges. Indo, amarelo, azul, tá vendo? Eu passei da crescente fértil. Dá a volta pelo mundo para você ver. Mississippi nos Estados Unidos, Missouri nos Estados Unidos, São Lourenço, Amazonas no Brasil, Níger na África,
o Murray e o Darling na Austrália. Esse inglês britânico é foda, não é? Eu fico emocionado. Fico. Ó, não pode pôr a mão na boca, não. Show corona. Então, o que acontece? A gente percebe que, então, que junto às margens dos rios, deram possibilidade da criação das civilizações potâmicas. Outra coisa, uma distância da costa, gente. 400 quilômetros da costa. Outra coisa, quando você começa a subir a altitude da cordilheira, vai ter altitude limite. Acima dos 4.000 metros, você já está pensando em área anecúmena. Você não pode considerar o deserto do Saara, por exemplo, uma área ecúmena, porque é o maior deserto seco da Terra. O maior deserto gelado já não é mais o coitado do Saara, né? A gente tem que ir para a Antártida e para as grandes áreas de gelo do norte e do sul, onde se manifestam os desertos gelados. Beleza? Pensou? Tá pensando comigo? Então, área ecúmena, junto ao litoral, abaixo dos 4.000 metros. Tem que ter umidade. Então, deserto é ecúmeno? Não. Deserto é anecúmeno. Isso na classificação de concentração demográfica, nós estamos falando que o meio físico influencia diretamente na concentração de população. Outro aspecto que você não pode esquecer são os aspectos econômicos. Na década de 80, teve até novela com esse tema. Para e pensa para você ver. América. O American Dreams. O sonho de ficar rico nos Estados Unidos. Hoje é o sonho de parar no muro, né? O muro de Trump, que é uma barreira física geopolítica, né? Que barra o fluxo de pessoas, de imigrantes, principalmente aqui da região da América Latina, que tenta entrar nos Estados Unidos. Parou e pensou? Parou e pensou? Então, economia. Por exemplo, o eixo Rio-São Paulo, na década de 70 e 80, eram áreas receptoras de população, porque o fator econômico estava muito vingente, pungente ali. Posteriormente, gente, hoje se você for pegar um mapa de migração brasileira, você não vai ver mais essa corrida para o eixo Rio-São Paulo. Por quê? O que aconteceu? A guerra fiscal, ué. Indústrias, empresas se espalharam pelo Brasil, estão gerando emprego lá e todo mundo fica feliz, né? Olha, todo mundo fica muito feliz com isso aí. Aí se você parar para fazer essa percepção, hoje nós já temos o de volta para minha terra. Porque a pessoa saiu da terra dela por causa de pobreza. E hoje, porque tem uma economia de base no local onde ela estaria, as pessoas estão voltando para lá. Busque, atualize, diga OK Google e coloque a seguinte expressão de busca: movimento migratório brasileiro hoje. Aí você vai ver que teve uma mudança, uma mudança fora de série para isso aí. Então, colou na sua cabeça? Colocou essa referência? Então, o fator econômico, ele fala muito alto. Então, isso aí, ó, o que você está pensando na jogada? Dos fatores econômicos. Por exemplo, áreas de maior concentração demográfica hoje. Olha no Sudeste Asiático, por exemplo. Porque em 1973 mudaram o sistema. Não começou em 1973. Meus irmãos de história me perdoem. Mas a partir de 1973 foram abertas as zonas econômicas especiais. Embora tenha o controle do Estado, né? Mas, enfim, a China começa a funcionar com economia mista, né? E nessas áreas, junto ao litoral, haviam fábricas. E para trabalhar na fábrica, oferecendo mão de obra barata, vieram pessoas. Então, o fator econômico também impulsiona essa jogada aí da concentração de população. E o terceiro, eu já falei, que é o fator histórico. Nossa colonização começa do litoral para o interior. Nessa hora, você vai lembrar de duas coisas. Olha que gracinha. Atualiza, viu? Pega um mapa do Brasil demográfico com mais novo que 5 anos, viu?
você não pegar a informação vencida e dar uma colada, dar uma abstraída nele. Então, o que acontece, conjugada? Nós começamos esse processo de concentração demográfica histórico do interior para o litoral, e não esqueça do seguinte: os rios foram, aspas, estradas, fecha aspas, para entrada no nosso território, e depois os rios levaram para dentro. Meus irmãos de história, salve Evaldão, um beijo no seu coração, sou seu fã, salve Guilherme, salve a princesa da história Raíssa, salve a rainha da história a Vânia, um beijo para todos. Mas pare e pensa, você teve entradas, teve bandeiras e teve monções em São Paulo. Quem eram as monções? Eles usavam os rios, as rotas dos índios, para entrar para o interior do continente em busca de riqueza, em busca de especiaria e caça ao índio, não é mesmo? Os rios foram rotas de entrada, e depois as ferrovias caracterizaram o Brasil como o exportador de commodities, que ligavam as áreas de produção de café para o litoral para exportar. Ficou logado? Ficou ligado? Você entendeu o que eu falei? Se não, dúvidas, 999393707. Um beijo no coração de todo mundo. Esse vídeo vai para o YouTube, tá? Emerson Silva. Nesse período de crise eu vou manter o canal mesmo. Vou colocando informações lá. E, pelo amor de Deus, manda dúvida pra gente, porque aqui a gente fala rápido demais. Vocês perceberam que eu estou no meu espaço. Minha casa é sucaça. Um beijo, fiquem com Deus. Até a virada da maré. Daqui a pouco eu volto por aqui para poder falar de teorias malthusianas. Tudo bem? Estou editando, lançando ao vivo no Insta e já estou postando no YouTube. Pessoal do pré-vestibular, olha o avanço. Terminei demografia, viu? Não, vou terminar daqui a pouco com teoria malthusiana. Um abraço!